Dia 10 hoje. Que bom que você chegou até aqui. Já estamos chegando à metade do nosso encontro e eu tenho certeza que isso tem sido muito abençoador para o seu coração. Esses 21 dias de jejum e de oração já estão gerando em você um hábito, que é exatamente esse o nosso desejo, nosso propósito, ao prolongarmos a nossa caminhada nisso, de que nós tenhamos uma continuidade, uma rotina que comece a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ao ponto de a gente não ficar mais sem isso depois. Todos os dias nós estamos orando, lendo a palavra, meditando, estamos participando de lives de oração. Então, tudo isso é para contribuir para o nosso crescimento espiritual e para colocar tijolinhos sobre tijolinhos na nossa edificação de vida. Hoje, o texto que eu gostaria de compartilhar com você, no dia 10 da nossa série sobre os 21 dias de avivamento, que é o tema do nosso jejum e oração, está registrado em Atos capítulo número 1, o versículo de número 6, que diz assim: Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Perceba bem nesse texto, eu já chego no próximo versículo, mas queria trazer a sua atenção para um detalhe. Os discípulos estavam já vivendo e convivendo com Jesus alguns dias após a sua morte e ressurreição. Jesus já estava ressurreto entre eles, fazendo algumas manifestações e algumas aparições. E num desses encontros, os discípulos não se seguram, não se contêm. Eles apresentam a inquietação e o temor de seus corações. Eles puxam um assunto que estava reservado apenas para a questão do messianismo, que era uma ideia muito judaica daquela época, e eles queriam fazer agora uma pergunta final, a derradeira, para ver se de fato estava coerente o processo que Jesus havia apresentado a eles e inclusive até se era coerente o fato dele ter morrido e ressuscitado. Parece um pouco infantil, um pouco incoerente, mas na verdade é exatamente essa pergunta, porque eles estão dizendo a Jesus: será nesse período, nessa época, que o Senhor vai restaurar o reino? Eles estavam com uma mentalidade que eles poderiam reinar sobre Judá, colocar o Império Romano para correr e terem uma autoridade extremamente física e política para aqueles dias. Essa pergunta dos discípulos é tomada de uma pergunta muito controladora, uma pergunta carnal, uma pergunta de quem não entendeu de fato ainda o propósito de Deus para suas vidas. Eles estavam ali na expectativa e numa perspectiva pessoal de ter um reino terreno, momentâneo e simplesmente físico. Como você acha que Jesus responde a perguntas como essa? Como você acha que Jesus trata com a nosso pretenso desejo de domínio, de controle, nossa obstinação por ter todas as respostas em nossas mãos e por ter exatamente todos os passos delineados na nossa história? O jeito que ele encontrou para responder aos seus discípulos é um jeito amoroso, gracioso, que acredito que é a mesma forma como ele usa para falar comigo e com você também. Jesus olha para os olhos dos discípulos, amedrontados, inquietos, com desejo de criar suas próprias agendas, com desejo de ter seus próprios controles pessoais em relação ao que estavam fazendo, e responde da seguinte maneira, Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, Judéia e até os lugares mais distantes da terra. Perceba bem, Jesus diz: não compete a vocês saber o tempo que o Pai marcou para sua própria autoridade. Não é da conta de vocês esses detalhes, isso é especulação humana. Vocês estão querendo criar um cenário onde você tem o controle e o domínio pessoal. Não é assim, porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando o Espírito Santo vier, vocês terão dínamos. A palavra grega para poder é a mesma palavra que nós usamos para dinamite, para dinâmica. É uma explosão, uma intensidade. Ou seja, vocês não precisam ficar se preocupando com os tempos, as eras, não precisam ficar se preocupando com o controle ou calendário. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso maior desejo, que o nosso coração seja avivado, seja preenchido pelo Espírito Santo de tal maneira que nós tenhamos a robustez de uma fé que vem e que brota da certeza de que o Espírito Santo habita em nós, está conosco, está conduzindo a nossa vida. O derramamento do Espírito Santo derrama dons, derrama poder, mas também derrama confiança, certeza, segurança e paz. E esse poder é para que nós tenhamos não controle nosso,
em nossa própria agenda, mas que tenhamos autoridade para testemunhar. Veja o que o texto diz: vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártires em grego, que é nosso português, que significa mártir. Ou seja, nós precisamos de poder do Espírito Santo para estarmos dispostos a testemunhar até as últimas consequências do poder de Deus que opera em nós. Por isso, se você está inquieta, se você está inquieto no coração, essa palavra é para você. Você não precisa ter o controle, você precisa ter o derramamento do Espírito Santo, que te traz paz, alegria e que te traz poder, principalmente para você testemunhar ao mundo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida e Ele tem toda a autoridade e todo o governo e também todo o domínio. Vamos orar por isso? Esse é um momento de oração e clamor ao Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti a nossa vida, que muitas vezes quer ter controle, domínio e direção própria. Mas assim como o Senhor fez com seus discípulos, dando a resposta certa para eles, dizendo que era o Espírito Santo que os preencheria, assim nós pedimos para o nosso coração controlador, teimoso e muitas vezes carnal, que o Teu Espírito Santo nos preencha e derrame sobre nós poder, não para ficarmos inquietos em relação ao futuro, mas o poder para testemunharmos do poder de Jesus, da graça dele em nós e em nosso coração. Abençoe, Deus, as nossas vidas e derrame sobre nós um avivamento que nos faça confiar mais e descansar mais no poder do Senhor que habita em nós pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, fique firme e a gente se vê agora no dia 11. Até lá.